Fala pessoal, mais vídeo do Esperança Nerd. E hoje aqui eu tô com o Vulpes. Fala aí, Vulpes. Salve galera, tudo bom? O arroba estupro488 no Twitter. Não, mano, fala isso não, cara, vai cair teu vídeo, mano. Eu sou o Based Niber 1488. É o sucessor do mês de Viriato, pra quem não sabe, é o sucessor espiritual dele. Ele é meu Sucessor irmão, sabe? do legado dele, né? Exatamente. Fala aí, Vulpes. Fala um pouco, tipo, como que tu chegou na bolha? Tu tá há quanto tempo na bolha, assim? Então, Zé, eu tava na bolha desde 2018, pra falar a verdade, com um perfil pessoal. Sim, eu mostrava a minha cara. Na verdade, não minha cara direito, mas sempre foi o shape. E eu sempre estive na bolha católica, sabe? Inseri na bolha católica que não fosse norme, ou que tivesse opiniões bem mornas. Nem tem muito por aí, e geralmente não segue ninguém da bolha. Então, tipo, católicos mais mornos, que apoiam o Bolsonaro, assim, ou Nessa época, MBL. nessa época de 2018, você se via de como qual ideologia? Cara, eu nunca tive ideologia, não. No máximo, em algum momento da minha vida eu já considerei ser fascista, mas lendo Giovanni Gentili, não existe fascismo aqui no Brasil. Não. Cara, não existe fascismo aqui no Brasil, cara, porque fascismo ele deveria surgir de um espírito orgânico, ele deveria surgir como um movimento praxeológico, um movimento de pura praxis, para ser mais exato, que espontaneamente estivesse disposto a colocar todos os problemas da nação dentro desse único partido e movimento de ação e que fosse uma milícia bem grande, um movimento de massas. E aqui no Brasil isso nunca vai acontecer, porque o Brasil não está com o espírito alinhado para receber esse tipo de doutrina, e porque também o Brasil ele não estava. A situação brasileira, né, a história brasileira, tanto a evolução brasileira, a dinâmica de raça que a gente tem aqui no Brasil, e como foi estruturada a nação, a mente, a psique do brasileiro não está preparada para o espírito fascista. O espírito fascista sempre foi um espírito de ordem, sempre foi um espírito de ação, algo que não está na psique brasileira. A psique brasileira ela vai ao oposto do fascismo. Se o fascismo ele busca uma ação direta, a psique brasileira busca uma cama para dormir, para cochilar para sempre, porque o pessoal aqui não serve para regimes de ordem. Mas não daria para ter uma revolução, algum movimento para buscar a ordem? Buscar alguém, algum líder que trouxesse a ordem? Então, foi fácil para Mussolini e para outros fascistas gentilianos, menos materialistas, perceber que nas culturas europeias esse movimento de ação seria mais fácil por causa da psique europeia, né? Os caras já têm uma tradição muito grande de que nos costumes serem mais hierárquicos, né? Está no espírito deles. Por isso, para os fascistas, para o Giovanni Gentili, foi fácil conciliar as ideias hegelianas dele de espírito, fascismo e a Itália, que foi ali o antro do fascismo. Mas aqui no Brasil, assim, existem fascistas que leram, qual é o nome dele? Gramsci, e entendem as dinâmicas culturais suficientes para provocar uma revolução cultural e mudar a psique brasileira. Se demoraria bastante tempo. Entretanto, nenhum deles, né, é realmente fascista. Né? Quem entende de da teoria cultural de Gramsci a ponto de fazer essa revolução. Eles não são de fato fascistas, eles abandonaram essa teoria, eles evoluíram para outra coisa, eles estão com outras ideias, e nós podemos citar uma ideia que é necessariamente uma evolução do fascismo, que é o integralismo. Né? Muita gente vai, de alguma maneira, tentar desassociar totalmente o fascismo do integralismo, mas é importante denotar que o integralismo se propõe a ser uma evolução, uma quarta teoria política da vida, do fascismo. Seria trazer justamente esse espírito que estava lá, nascendo na Europa, para o Brasil. E eles fazem isso às suas maneiras. E atualmente existe gente como Fauzi, né, que tem um conhecimento sobre literatura gramsciana a ponto de conseguir fazer essa revolução cultural. Porém, eles não conseguem ser relevantes. Não sei se o motivo de não serem relevantes é porque já existe uma certa desaproximação
da política internacional aos movimentos extremistas, ou seja, o que as corporações fazem, os governos e as instituições grandes fazem em propagar o liberalismo ou alguma forma de opinião política mais moderada, tinha um efeito tão grande na população que eles geralmente não conseguem aceitar essas ideias que vão contrárias ao liberalismo. A famosa janela de Overton, né? Isso tem como mudar, mas eu acho bem difícil que seja feito tradicionalmente nas ideologias ou doutrinas de terceira posição ou de quarta posição política, como alguns gostam de chamar. Você falou que o espírito brasileiro não aceitaria o fascismo, porque o brasileiro tem uma outra mentalidade, certo? Isso, ele tem uma outra psique. Uhum. Você acha que isso serve também para os países da América do Sul? Depende, os países da América do Sul que estiveram mais ligados à escravidão vão ter esse tipo de psique, sim. Que Por conta é. da miscigenação? Oi? Isso por conta da miscigenação? Não por conta da miscigenação, mas como que era feito a hierarquia durante a escravidão. Por exemplo, tinha o senhor do engenho, né, e ele tinha uma senzala. O que ele fazia? Ele enviava o seu filho para estuprar as escravas e terem filhos com elas, para eles se tornarem machos e finalmente casarem com uma brasileira branca, né? Esse tipo de criação histórica que foi feita de um homem que está movido ao sexo, às impulsões carnais, né? E também os filhos das escravas que nasceram sem um pai e uma figura de autoridade vão levar no futuro a criação dessa psique brasileira, que é geralmente movida aos desejos carnais, ou seja, a ordem, a hierarquia, que é algo racional do humano, vai acabar sendo deixado de lado, porque historicamente se foi promovido um, a, uma embebedação da carne, sabe? Uma embebedação dos prazeres. Então o brasileiro está muito ligado a ao prazer, ao Mas carnal. isso do brasileiro veio da Europa, não veio do nada, não surgiu do nada. A Europa é um continente depravado, assim como qualquer outro. Obviamente em graus diferentes, em áreas diferentes, mas isso veio da Europa. Eu acho que cara, eu acho que na Europa se tornou depravado. O Brasil se tornou antes, mas a Europa ainda é fortemente cultural de haver hierarquia, mesmo que exista depravação, e existiu muita depravação entre a nobreza francesa durante o período da Revolução Francesa. Pô, os caras eram extremamente degenerados. Mesmo que existia isso, a posição da Igreja Católica era muito, e das igrejas também luteranas e calvinistas eram muito forte a ponto de conseguir controlar a nobreza e até mesmo a quem era próximo do rei a ter esse estilo de vida. Então, e cara, isso pode ser provado quando a gente vê que até hoje o alemão é conhecido pelo seu espírito de hierarquia, o espírito de excelência, né? Então isso é fortemente cultural por causa também do cristianismo. Isso se passou aos portugueses aqui no Brasil quando a igreja deixou de ser muito presente, né? A igreja não era muito presente em situações de escravidão. Quando tinha escravo, senzala, produzindo, a igreja não era presente nisso, ela era mais presente em educação dos escravos que foram libertos ou comprando escravos e se fechando a si mesma. Mas em grande maioria os escravos estavam, infelizmente, em posse. Aí acaba criando essa forma de psique. E no caso, sei lá, da África, você acha que fascismo funcionaria na África? Pergunta meio engraçada, né? Mas. Cara, o problema da África é que nem o grande Yamato do Twitter falou. É que veio a colonização e eles tiveram que bagunçar um pouco a hierarquia histórica dos africanos. E a hierarquia histórica dos africanos sendo mudada, não se segue mais aquela ordem natural de que os melhores estavam governando, os mais aptos estavam governando. Se seguir agora que aqueles que estavam dispostos a colaborar com as colônias governariam. Então não necessariamente eram os mais fortes, não necessariamente eram os mais aptos. E como eles se reproduziam mais também, eles ficavam vivos, né? Porque eles colaboravam com a colônia, eles não iriam morrer ou sofrer nenhum tipo de repreensão. Acabou que, não sendo esses caras que colaboravam os mais Foram fortes, os, entre aspas, corruptos que ganharam poder.
Sim, não foram os caras aptos, entende? Não foram os melhores caras. Isso no futuro vai provocar o quê? Que a África geralmente tem problema em se reerguer economicamente, politicamente, e também problema quanto QI, estatística de inteligência e educação. E a solução, e eu concordo com o Yamato, que é um japonês muito legal, sabe, Yamato, do Twitter, é que os africanos têm que reproduzir com outros africanos. Os melhores africanos têm que se reproduzir com outros melhores africanos, a fim de melhorar a população. Voltar ao natural, sabe? Ao que eles já faziam antes, de lideranças que eram mais aptas, mais fortes, tomarem o poder. Aí volta à normalidade. Então, voltar às raízes africanas, voltar à tradição africana seria uma eugenia? Cara, eu não diria bem eugenia, porque, assim, quando uma pessoa pensa em eugenia, ela pensa em algo forçado. E quando eu falo que a eugenia é natural, eu tô falando que ela acontece de maneira da qual você não precisa o Estado, né, ir lá e forçar a haver uma eugenia. Mas os mais inteligentes, os mais fortes, se reproduzirem com os mais inteligentes e mais fortes não é algo natural. É algo natural. Os mais fortes sempre vão preferir, as mulheres sempre vão preferir os homens mais fortes. Porque não Os homens acontece. mais fortes sempre vão governar, mano. O que acontece é que a elite colonial mudou isso. Aí vai foder o futuro da África. Não, sim, mas para haver essa volta dessa tradição, deveria ser algo forçado, porque não vai acontecer naturalmente. Eu acho que não deveria ser algo forçado. Alguém pode. Um bom governante, como esse ditador da Líbia, ele, por exemplo, fazia esse tipo de política, só que não forçadamente. Ele falava assim: na educação dos líbios, ele já colocava formas de hierarquia e disciplina a ponto de que os melhores se dão melhor na vida, né, eles são mais fortes e mais aptos para aquele tipo de educação, e eles, consequentemente, vão ter mulheres melhores, seus filhos vão ser melhores. Na África, essa organização não existe, porque também, muitas vezes, não se vai ter um sistema de educação. A educação geralmente vai ser algo ali inexistente. É muito baixo o IDH lá para ter algum sistema de educação, sabe? Então é necessário o presidente consiga estabelecer primariamente um sistema de educação que estabeleça hierarquia, que coloque ali hierarquia. Assim, naturalmente, vai voltar ao que era antes. Você acha que a monarquia brasileira poderia ser considerada de terceira posição? Cara, a monarquia brasileira era liberal, cara. Dom Pedro era liberal, provavelmente maçom, mesmo que muita gente aí vai discordar, não era maçom, não tem provas. Cara, eu desconfio que ele tenha sido maçom, sim. A família brasileira que estava em volta da família brasileira era todos liberais. A Igreja Católica. O padroado, é interessante citar isso aqui, o padroado é um sistema que não deveria existir. Né? Existe algo na Igreja Católica, na história da Igreja Católica, chamado controvérsia das investiduras. Os, os reis, eles colocavam quem eles queriam de bispo, a fim de controlar o poder, né, de ter mais poder, o bispo colaborar com ele. O padroado faz algo um pouco parecido, ele quer mexer na Igreja Católica, quer mexer na eclesiologia, isso não pode. Então, em si, o governo monárquico brasileiro é um erro. Ele não deveria ter existido, pelo menos como foi. Agora, Porque, se pode haver uma monarquia, eu acho que pode haver uma monarquia caso os reis se redimam desse pensamento liberal. mas era algo natural da época surgir uma monarquia liberal, por conta do mundo, da política externa que estava acontecendo, era natural. Infelizmente a dialética naquele período chegou a um ponto de que ser liberal era a tese do momento. Se você é liberal, você está alinhado com o mundo, né? Isso não faz que necessariamente seja correto aceitar aquilo, mas Sim, que era a tese, monarquia era a tese da época, era assim. não foi o melhor que podia ter sido feito como monarquia liberal. Cara, como monarquia liberal, eles não foram o melhor exemplo de monarcas liberais. O melhor exemplo de monarca liberal foi Napoleão. Napoleão era, sim, liberal, não da maneira como os republicanos franceses queriam. Alguns chamam ele de iliberal, mas ele era liberal em alguma medida, e eu acho que ele foi o melhor monarca liberal, né? Mesmo que no fim da vida ele tenha que ter tido
ele pediu perdão, né, no fim da vida. Ele foi lá e falou assim, cara, a Igreja Católica tá certa, eu me converto. O que você acha sobre Mussolini ter se convertido ao catolicismo no final da vida dele? Eu acredito e tem evidência histórica para sustentar isso. Proximidade com Pio XII, ó, com São Não, Pio sim, de Pietrelcina. A mas visão, tu acha Basil, né? sabe? Oi? Tu acha Basil. Que ele tenha se convertido? Eu acho based que ele tenha se convertido, sim. A visão da Beata não é infalível. Talvez ela não tenha visto realmente Mussolini entrando no céu. Mas eu acredito que tem evidência suficiente para falar que sim, Mussolini se converteu ao final da vida. Assim como Gramsci também se converteu ao final da vida. Como quem? Gramsci, Uhum. o filósofo italiano marxista, se converteu ao final da vida, documentado e testemunhado por um bispo. Qual a sua opinião sobre a Igreja Ortodoxa? Cara, eu tenho a mesma opinião que o Johannes, o epitomista, que a Igreja Ortodoxa ela é um fator cultural muito importante para os eslavos, para os gregos, para o pessoal do Oriente, e que eles não estão em perfeita comunhão com a Igreja Católica, e que sim, eles podem se salvar, e que seria necessário também, e muito interessante, que eles voltassem em comunhão total com a Igreja Católica, sem que haja necessariamente uma perda de identidade ou de todas as doutrinas da Igreja Ortodoxa, como os Tollhouses e outras doutrinas que são próprias dos ortodoxos. Um antigo, acho que era cardeal ou bispo ortodoxo chamado Becos, tentou essa reunificação dessa maneira que eu estou falando, mas ele não foi bem sucedido. As tensões políticas da época eram muito grandes para qualquer reunificação, e hoje é mais de boa. O Papa encontra os bispos ortodoxos e vice-versa. Mas você acha que, do jeito que os ortodoxos estão hoje, você acha que se um ortodoxo nasce ortodoxo, morre ortodoxo, ele vai pro céu? Acho que ele vai para o purgatório. Deus vai dar um aviso para ele e falar assim, cara, infelizmente você não se converteu à Igreja Católica, você vai ficar um tempo aqui no purgatório, e depois ele sobe, né? Ele está em Uhum. comunhão imperfeita com a Igreja Católica. Ele está, de alguma maneira, salvo, porque o que é chamado de heresia ortodoxa não é exatamente uma heresia formal, né? Mas fora da igreja não há salvação. Essa frase ela é muito mal interpretada, tanto que o feneianismo, que foi um padre chamado Finney, ele foi condenado. Eu não sei se ele foi realmente excomungado, mas a ideia dele de que tá, você tem que ser literalmente da Igreja Católica Romana para ser salvo não é desse jeito. Você não tem que estar literalmente batizado e salvo, batizado e dentro da Igreja Católica para ser salvo. Não, você pode estar em alguma igreja que tenha sucessão apostólica válida, acreditar nos principais dogmas de fé necessários para a salvação e não ser da Igreja Católica e ser salvo. Mas claro, não é porque um calvinista também acredita na Trindade, acredita que para ser salvo você tem que crer em Cristo e que Maria foi perpetuamente virgem, que o calvinista vai ser salvo. Isso se restringe às igrejas que têm realmente uma sucessão apostólica válida. São elas as ortodoxas, as armênias, a copta, que inclusive está aí querendo voltar para Roma, e as ortodoxas orientais, que são diferentes das ortodoxas. As ortodoxas orientais têm um problema com língua quanto à questão da natureza de Cristo. Mas não é tão relevante assim, porque é um problema linguístico, não é suficiente para ser uma heresia formal. Bom, você acredita que, bom, antes dos portugueses descobrirem as Américas, os indígenas que não tiveram contato nenhum com igreja, com catolicismo, cristianismo, você acha que eles foram salvos? Foram para o purgatório, o que seja? Sim, eles são ignorantes, né? Não tem como eles terem aquele conhecimento do Deus homem. Eles eram ignorantes. Os bons de coração, os puros, foram salvos. Agora, aqueles que eram maus, não foram salvos. É o que Mas estabelece a doutrina da Igreja Católica. como que poderiam ser considerados ruins ou maus, não é, maus ou bons, se eles não conheciam a palavra de Deus? Bom, existe uma inclinação da alma para isso, né?
toda alma ela conhece a Deus, toda alma ela vem da mente do Uno, né? E se encaixa num corpo, podemos dizer assim. Então eles têm um certo conhecimento de Deus e por isso eles vão ter um conhecimento universal do que é certo e errado, sim. Eles têm ações repulsivas e ações boas a serem cultivadas, mesmo que algumas culturas invertam isso de maneira particular. Mas, no geral, todas as culturas têm traços universais dessa moralidade divina. E quando um cara ele é inclinado à bondade, mesmo que ele esteja numa cultura ruim, o coração e a alma inclinada falam mais alto do que de fato foi a sociedade dele. Faz sentido. Você acredita que hoje em dia uma pessoa que, sei lá, vive uma sociedade assim globalizada, que a gente vive, obviamente, né? Tem espaço para isso, para ela não conhecer a palavra de Deus e acabar não se convertendo e ser ignorante, mesmo assim ser salvo? Cara, numa vila muito pequena, em países muito restringidos, talvez sim, deve ter gente sim que não pode conhecer a palavra de Deus. Mas se o mundo é globalizado, ela tem acesso à internet, ela pode abrir a Wikipédia da Igreja Católica e mesmo assim não foi chamada a se converter e não se converteu até nesse momento, se ela morrer, ela não vai ser salva. Tá. Sua opinião sobre a possível criação de uma força especial, uma força espacial do Exército Brasileiro, Exército das Forças Militares Brasileiras, um novo braço das Forças Militares? Cara, eu vou ter que concordar com o Nick Land. O futuro da humanidade está no espaço. Tem que ir pro espaço mesmo, cara. Tem que Você não acelerar acha, os processos sociais mesmo, a fim de forçar uma mudança grande, tanto na economia quanto no aspecto cultural, sociocultural brasileiro e do mundo, né? mas você acha que devia haver uma militarização do espaço? Não só militarização, expansão agressiva, conquistar todos os planetas possíveis e extrair recursos. O que seria conquistar um planeta? Quais seriam as regras para isso? Porque quem pisar primeiro em Marte é dono do planeta? O país que pisar primeiro, a pessoa que pisar primeiro? Como você seria dono de um planeta? Como Ó, guerra pra mesmo? mim, Seria parecido com quando foi o período de colonização? Quem pegar, pegou. Quem destruir a base inimiga, pegou. cara, sinceramente, quem pegar, pegou. Mas num cenário ideal, o mundo inteiro já seria governado, mesmo com nações, governado por uma empresa gigante, capaz de acelerar os processos tecnológicos e sociais suficientemente. Por exemplo, o ideal seria que o Trump e a Trump Corporation dominasse o mundo e o Trump fosse imperador do mundo e ele acelerasse os processos tecnológicos a ponto de enviar a gente para o espaço. Eu não tô zoando, cara. Eu não tô zoando. Tem que acelerar os processos tecnológicos. Não, o Trump mesmo, cara. Literalmente Não, Trump. é um exemplo, cara, Ah, mas devia. o Trump é Trump Corporation. Porra, o O Trump, ele é Corporation. conservador e ele poderia ser o imperador do mundo com a Trump Corporation, cara. O mundo Isso. ia ser um lugar bom. Ia ser um lugar não só bom, os processos tecnológicos se acelerariam tanto que a gente iria para o espaço, explorar o espaço. Eu não estou nem zoando, o progressismo ia acabar com a aceleração tecnológica. E você acha que. Você acha que os alienígenas deveriam ser convertidos se eles existissem? Cara, eu vou dar opinião tomista aqui desse caso. Eu geralmente tenho muitas posições neoplatônicas, mas eu acho que nesse caso a opinião tomista ela é a melhor. Vamos supor alguns cenários. Tá, existem aliens. Eles são aliens de fato inteligentes? Sim. Inteligentes no sentido de que vêm e eles têm alma. Então eles podem conceber coisas que são abstratas. Eles podem conceber entes transcendentes. Então, para São Tomás de Aquino, se eles tivessem alma e eles pudessem conceber entes transcendentes, eles não teriam pecado original. Só nós teríamos o pecado original. Eles não teriam pecado original e não teria motivo para conversar conosco. Não teria motivo para ficar perto da gente. Né? A não ser que eles queiram voluntariamente vir para perto da gente. Mas numa situação comum, eles estariam fugindo da gente, tentando evitar a nós, porque nós somos falhos.
A segunda hipótese seria que eles são seres inteligentes, mas não possuem alma. Aí, no caso, eles não vão conceber tanto números quanto seres transcendentes, como conceitos abstratos, mas em alguma medida eles vão ser sim inteligentes. Por exemplo, eles podem fazer fogo. Nesse caso, seriam bem primitivos. Eu acho que não daria para converter eles, eles seriam mais uns macacos que conseguem colocar um triângulo no buraquinho do triângulo e deixar eles lá, sabe? Como se fosse parte da natureza. E a última hipótese é que não existe alien e se existir alguma outra vida além de nós é em realidades possíveis. Mas no primeiro caso, eles não precisariam ser convertidos. Não porque eles não têm o pecado original. Aí eu estaria presumindo que eles, por não terem o pecado original, eles já conhecem a Deus. Cara, faz sentido, faz sentido. Mas você falou que eles fugiriam da gente e não queriam ter contato com a gente. Por que não? É pelo mesmo motivo que os anjos não querem aparecer do nosso lado o tempo inteiro. É pelo mesmo motivo que anjo só apareceu para Maria. Ou quando foi invadido por. Ou quando foi enviado por Deus. Porque a gente é um ser pecaminoso. A gente basicamente trabalha para Satanás o dia inteiro. Né? A gente trabalha contra a razão, contra a virtude, contra Deus o dia inteiro. Né? Nós pecamos. Então não tem motivo para ficar perto da gente. A não ser que eles queiram ou Deus queira. E você acredita, pô, agora eu vou viajar, que você acredita em OVNIs e alienígenas? Cara, OVNI eu acho que não. As maiorias das gravações são muito ruins. No máximo, do máximo, acreditaria aí se eu fosse querer ler muito em Rod de Rosário e Miguel Serrano que os brancos vieram do espaço. Mas você não acredita nisso. Não, só acho engraçado. Eu acho engraçado barra based. Não acredito, mas é engraçado barra based. Ó, eu vejo muita gente assim, muito religiosos, não sei se são católicos, mas enfim. Só religiosos e cristãos, no caso. Dizendo que os OVNIs, as aparições, são demônios. Você acha isso um pouco crível? Eu acho que não tem base para falar que eles são demônios. Porque por que um demônio apareceria como forma de alien ou OVNI, mas quando esse mesmo cara que tá falando ele tá batendo um punheta, o demônio não aparece atrás dele? Entende? Então você acha que, supondo que todas essas avistamentos de OVNIs são realmente reais, que eles vieram para nos converter? De certa forma, em algum grau nos converter a Cristo? Se eles são realmente sem pecado, sem o pecado original, já estão em comunhão com Deus, você acha que eles têm esses avistamentos, essas visitas, são para nos converter? Eu acho que no máximo eles podem significar, se for real mesmo, eles podem significar a parousia, finalmente a conclusão da parousia, né? A volta de Cristo. Quer dizer, eu defendo o preterismo. Então, Cristo voltou na destruição do segundo templo. Mas ele ainda não ressuscitou todos os mortos para o julgamento final. Então, esses aliens, se eles foram verdadeiramente reais, seres reais, eles podem estar significando aí no máximo que vai acontecer a conclusão da parousia. Pera, o que é parousia? Parousia é um termo para a volta de Cristo, a segunda Hum. volta. E Você, Apocalipse também, fim dos tempos. você acredita que Jesus já voltou? Eu acredito que Jesus voltou durante a destruição do segundo templo. Eu me autodeclaro um preterista. Uhum. E o que faltaria para ter a conclusão da parousia? Bom, tudo que ele prometeu foi cumprido. Jesus não mentiu, né? Ele cumpriu tudo na destruição do segundo templo. Ele voltou na destruição do segundo templo. Por isso que Israel é uma terra maldita. Lá está tendo guerra entre dois tipos de desgraças do mundo, que são os dois piores tipos de herege, um que não acredita que Jesus é Deus e que ele não morreu, que é docentismo, basicamente, e o outro que é o talmúdico, né? Mesmo que o Talmud tenha coisa muito interessante de ler, e tradição judaica também seja muito interessante de ler, mas mesmo assim, dentro da perspectiva cristã, eles são formas de hereges. Não hereges, mas formas. Não, formas de hereges, né? Eles tiveram contato com Deus e os negaram. Ah,
O que faltaria, cara, não falta nada, falta só Jesus decidir ressuscitar todos os mortos e levar os salvos para o céu. É o que falta. Tudo que ele prometeu foi concluído durante a destruição do segundo tempo. O preterismo cara, é uma escatologia muito complicada, porque a maioria das pessoas no senso comum acreditam num futurismo, sabe? Que Jesus vai voltar ainda no futuro, que as coisas vão acontecer no futuro. Aí eles discutem se o milênio que Jesus prometeu é agora, ou se o milênio ainda vai vir. Mas pra mim, cara, Jesus voltou como os primeiros cristãos acreditavam. Jesus voltou na mesma época que eles. Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus voltaria na mesma época que eles e voltou, né? Quando os judeus matavam os cristãos, botavam fogo na casa dos cristãos, veio o Império Romano e o destruiu. Destruiu o segundo templo. Jesus voltou ali. E a Então, palavra de Deus começou a ser espalhada pelo mundo. então falta pouco, falta quase nada, né? Não sei se é quase nada, né? Ele fala que não se sabe o dia nem a hora. Então, estamos na espera. Tá. Eu perguntei isso sobre os OVNIs serem pra conversão, porque eu já contei essa história mais 5 vezes nesse canal, mas enfim, quinta vez. Ano passado, início do ano passado, eu acordei assim de madrugada, eu olhei pra fora da minha janela e tinha uma luz vermelha, assim, muito forte. Aí eu fui. É tipo. Tem um espaço assim para que dá pro céu, tipo, é aberto. Aí eu debrucei na janela, tava tipo na altura da minha cara, essa luz vermelha. Aí ela foi assim, indo pro céu assim, bem devagarinho, e eu fui assim, acompanhando, olhando pra cima. Até que eu tava lá no céu e pá, tipo, apaguei, não lembro mais o que aconteceu. Eu acordei com essa lembrança. Cara, interessante, mano. Bastante interessante seu relato. Eu não sei se. Porque isso é uma evidência que é pessoal, né? Uma revelação bem pessoal. Eu não sei se poderia ser um avião, um alien, um sonho lúcido. Mas se for um alien, cara, eu acho que na minha tese ele é uma aparição, sim, que pode estar te influenciando de alguma maneira ou te dando algum alerta pra tua vida. Não, eu falei essa porra aí de catolicismo, assim, de cristianismo desse aí pra converter, meu assim, aleatoriamente, porque eu tava falando sobre isso. Mas parando pra pensar assim, antes disso, eu era meio ateu e depois eu fui me convertendo cada vez mais. Acho que não sei se é coincidência, não teve nada a ver assim com esse episódio em si. Uma outra coisa é que depois de ter visto, eu comecei a falar dormindo, a ter uns comportamentos estranhos durante uma semana. E depois chegou num dia que eu tava em casa sozinho, tava falando com meus amigos assim, de chamada. Eu tava conversando sobre essa porra com eles. Aí aconteceu umas coisas estranhas assim, enquanto eu tava falando com eles, sei lá, umas luzes assim aparecendo na janela. Mas nada assim demais. Tipo, luz eu digo, na casa do lado, sei lá. Não houve uma luz assim que nunca é acesa na casa do lado. Acendia e falava, nossa, que estranho. Blá, blá, blá. Aí tá. Mas eu continuei falando com eles. A chuva começou a apertar. Eu falei, mano, se acabar a luz, eu vou ficar com cagaço, cara. Eu vou ficar aqui sozinho na chamada, sem luz, com medo de alienígena. Aí tá, beleza. Aí eu peguei uma lâmpada de emergência, sabe? Aquelas que tem uma bateria, tudo. Uhum. Pra secar a luz. Então, peguei e deixei assim em cima da minha cama. Isso tudo em calma, tipo, eu tava com a câmera ligada, todo mundo vendo. Aí eu fui voltar pro quarto que a chuva começou a apertar mais. A porra da luz não tava lá. E desvendo tudo. Aí eu, cara, fiquei maluco. Eu sozinho em casa. Eu fiquei maluco procurando a lâmpada, não achei. Tentei acender vela, não acendi a vela. Tipo, eu acendi tipo, com fósforo. O fósforo apagava logo em seguida. Gastei quase uma caixa inteira de fósforo. Mas aí no fim não deu nada. Aí depois desse dia, eu parei de ter esses comportamentos estranhos, essas coisas que estavam acontecendo. Cara, que relato estranho, mano. Mas eu não É sou bem, nenhum especialista. é bem específico também. É muito específico, cara. Não sei. Talvez consultar um padre, ele vai saber falar. Sim. Acho que se Ou, consultar um padre, acho que ele sabe falar assim. uhum. É, voltando ao assunto de força militar, tu acha que o subterrâneo devia ser mais explorado?
Cara, não sei. Subterrâneo. Para mim, as principais preocupações do Brasil seria, na verdade, lidar com a economia. A economia do Brasil é uma merda. Primeiramente, eu acho que primeiro devia lidar com a economia do Brasil e depois mexer no subterrâneo. Mas sobre o subterrâneo, que eu tenho para falar sobre o subterrâneo? Eu não tenho muito conhecimento sobre essas áreas militares, mas talvez seja interessante sim mexer no subterrâneo, como bunkers, sabe? Ou bases militares secretas, já que a porra dos Estados Unidos tem acesso a quase tudo de que é terreno nosso, sabe? Não só isso, não só isso, mas no sentido também de usar como primeiro metrô, que é uma das formas mais fáceis de você se locomover, e não ocupar o espaço da cidade, o espaço da superfície, e também utilizar o espaço subterrâneo como alojamento, porque tem a verticalização que é para cima e podia ter uma subterranização, começar a fazer casas que ao invés de prédios, que ao invés de ir para cima, irem para baixo, ou então espaços que podem utilizar como armazém subterrâneos, mas tem um fato que, por algum motivo, eu não sei se estou enganado, mas eu acho que é certo isso, que para você explorar o espaço subterrâneo precisa ter autorização de governamental de alguma área assim. Deve ter uma necessidade técnica muito grande para fazer isso, né? E também gasto de energia. Aí que vem a exploração espacial. Se tiver espaço em um planeta com capacidade de dar energia pra gente, seria muito bom ter tanto para baixo quanto para cima formas de prédios, né? Seria muito legal. Metrô, mano, metrô é absurdo, cara. Aqui no Brasil, por exemplo, eu moro em dois estados. Eu moro em Minas Gerais e moro no norte do Goiás. Não tão ao norte, assim, a ponto de, porra, ir lá pra cima. Mas só um pouco acima de Brasília. É, em Fazenda, no caso. Assim, cara, só pra vir de uma cidade pra outra é 12 horas, sabe? É absurdo, é muito longe. Então, se tivesse um metrô que pelo menos levasse para o Distrito Federal em 2 horinhas, assim, uma viagemzinha muito tranquila, seria muito bom. Porque o Brasil é um país grande, né, cara? Isso é essencial em país grande. Porque a gente vê país europeu se modernizando assim, com trens, metrôs. Inclusive aquele metrô que liga Inglaterra à França. Muito bom, recomendo que vão, uma experiência muito boa. Cara, além de confortável, é muito rápido. Fiquei abismado com a velocidade que eu cheguei saindo, porra, da costa da França, chegando na costa da Inglaterra, mano. Foi muito legal. Se Isso tivesse porque no não era, Brasil, é necessário. isso é porque não era um trem bala, era só um trem normal, um metrô comum. Mano, é um trem normal, cara. O trem bala japonês também é absurdo. Eu vi vídeo no YouTube de cara andando e é muito rápido a velocidade que ele se locomove entre uma cidade e a outra. O tempo é E absurdo. é muito estável, não balança, vai só. Mano, é muito confortável. Mano, o cara falou lá que tinha gente que trabalhava em uma cidade e ia pra outra. E era tipo, as duas tinham 600 quilômetros de distância. Era muito absurda a velocidade. E eu tava falando sobre o subterrâneo, porque eu acho que o subterrâneo é uma área que, pelo menos não publicamente explorada muito no mundo inteiro, que o Brasil podia ser pioneiro nessa área, porque o subterrâneo apresenta um espaço quase que infinito e sem limitação, porque, por exemplo, se você quer construir um prédio para cima, tem que ter, tudo bem que para baixo também tem que ter pô, engenharia e tal, tem que ser várias coisas, mas para você construir, tem um limite. Para você fazer um prédio assim de 2 quilômetros para cima, você não vai conseguir fazer assim, nem dá, o máximo que tem é de 1 quilômetro. Agora para baixo não tem essa mesma limitação, porque não tem que ter sustentar, não tem perigo de desabar, esse tipo de coisa. Então, o subterrâneo é uma ótima forma de você ter espaço para edifícios, para construções, armazéns, qualquer coisa, para transporte, no caso dos metrôs, para exploração de. Como é que é o nome? De lençóis freáticos, porque a maior parte da água doce brasileira está concentrada no subterrâneo, que é embaixo
da região da Amazônia tem uma fonte assim, de água subterrânea que é enorme e não é nem um pouco explorada, ela não é explorada. E também forma de segurança subterrânea é uma ótima forma de você estar seguro. Tipo, por exemplo, de bunker. Se tiver um ataque, os bunkers resistem até explosão nuclear. Também é uma boa para superpopulação, né? Se tiver Sim, muita gente, ir para baixo é muito bom. Agora, tipo, falando no meme aqui, o governo não faz isso porque se cavar para baixo a gente vai descobrir que a Terra é oca. é por isso que eles escondem, por isso que tem que ter autorização para fazer, mexer com o subterrâneo. É para ver se não cai na cidade lendária de Lemúria. Mas, cara, realmente, mano, a pressão indo para a atmosfera, ela te limita muito, enquanto a pressão descendo descendo no subterrâneo, ela tem uma capacidade. Você aguenta muita quilometragem sem ter pressão relevante. Então, ir para cima é uma boa, sim, né? Ir para o espaço, ao mesmo tempo que ir para dentro também. Fora, É o fora, futuro. fora a questão que essas cidades assim altas, o Brasil tem que começar, porque o Brasil não é um país assim muito foda. O Brasil tem que começar, em vez de eles entrarem numa era de verticalização que está entrando, entrar numa era de explorar o subterrâneo, cara. Não seguir os passos dos países evoluídos, mais envolvidos, mas fazer uma própria estratégia. Criar uma própria estratégia, porque está tendo muito mais fenômenos naturais assim, insanos, ciclones estão cada vez mais frequentes, fora a temperatura global que está aumentando demais. E no subterrâneo não tem esse problema, porque você não fica pegando sol. É uma base subterrânea, não vai sentir calor, vai ficar lá de boa. É mais frio, inclusive. E não tem risco de, sabe, da sua casa, do seu prédio desabar por conta de ciclone, por essas coisas ser levado, ser levado tudo, carro. Cidade subterrânea seria uma boa alternativa, só que isso já aí seria bem mais avançado. Eu não tenho muita. Eu só tenho ideia sobre isso, né? Eu não tenho muita informação sobre esse caso, mas me parece uma ideia bastante interessante e que requer aí no futuro tecnologia de escavação. Escavação a, Sim, sim. a níveis muito grandes, sabe? Para fazer algo. Tipo, maior que uma mina. Eu acho que o futuro é isso ou o espaço, cara. Um dos dois. Pode ser os dois, cara. Pode ser os dois, sabe? Sabe porque o Brasil não vai ser um país para explorar o espaço. Não tem como. Já cortaram nossas bolas para explorar o espaço, sabe? Sim, já. E vão cortar mais ainda. Provavelmente vai ter algum acordo tipo da não proliferação nuclear. Vai, sei lá, 5 países vão assinar um acordo que só eles vão poder explorar o espaço, porque sei lá o que, porque é muito. Eu tenho certeza daqui a uns anos. Você consegue ver que está surgindo uma narrativa quando você olha essas notícias. Ah, está tendo muito satélite na atmosfera. Daqui a 5 anos não vai dar nem para sair do espaço, porque vai ter muitos satélites. Isso claramente é uma falácia, não é mentira. Não, os satélites, o lixo espacial cai com o tempo. Eles estão começando a criar essa narrativa para ter menos gente no espaço. Mano, sempre vai ter Para uma concentrar elite os ricos. querendo concentrar, né? Uhum. E Aí, vai ter um futuro assim, tipo um futuro apocalíptico, sabe? Se a humanidade não existir daqui a 1.000, 2.000 anos, que os mais ricos vão estar os países fora vão estar no espaço, vai deixar aqui a Terra cheia de problema ambiental, pô, temperatura a 50 graus, média de temperatura, cheio de ciclone, tudo fodido, e aí vai ter que se virar com o subterrâneo. É isso aí. bom, por isso que até lá nós deveríamos abolir essas formas de oligarquias e instaurar, pelo menos, que seja uma aristocracia. E quem seria os aristocratas? Os aristocratas, eles surgem naturalmente, né? Eles são os melhores. Eles surgem naturalmente, seja de um caos político, uma instabilidade política generalizada que muda o curso de uma nação, uma região, né? Na teoria aí dos neorreacionários, eles vão acabar dizendo que, utilizando como exemplo a queda do Império Romano. O Império Romano tinha sua própria aristocracia, né? Sua própria nobreza, e quando ele caiu,
tudo mudou. Toda aquela. Todos os povos daquela expansão territorial que estava dentro do Império Romano, na queda dele, na queda deles, formaram seus próprios governos, seus próprios estados, seus próprios condados, com uma aristocracia própria. Porque a liderança, a capacidade de liderar, de governar, de organizar, ela acaba vindo da praxis humana mesmo, está lá dentro da alma. Né? Platão vai mesmo separar 3 tipos de alma dos homens, né? Que são a alma de bronze, prata e ouro. Bronze, os trabalhadores, basicamente. O prata, os guerreiros. E ouro, os filósofos. Segundo E a tua Platão, isso qual? naturalmente A tua surge. qual? A tua qual? Qual a tua alma? Opa, o quê? Qual a tua alma? Eu sou bronze, mano. Sou de ouro, cara. Sabia? Você é o filósofo? Aham. Eu só tô olhando meu canal. É os... ai, ai. Cara, eu Tu sou acha? bronze. Não é. Tu acha que é do Felipe Neto? Seria qual? Cara, do Felipe Neto, mano. Acho que o Felipe Neto não tem alma. Acho que o Felipe Neto não pode ser considerado. Não, na verdade ele tem alma sim, cara. Ele tem alma de guerreiro. Porque, porra, aguentar ser quem ele não é pra ganhar view tem que ser guerreiro. Tem que ser de E prata. o Pelé? Tu acha que qual é a alma do Pelé? De quem? Pelé. Do Pelé? Porra, Uhum. Pelé é ouro, né, mano? O cara é rei. O que tu acha sobre a miscigenação? Cara, miscigenação eu acho que é um processo que ocorreu aqui no Brasil e em alguns outros países da América Latina, mas que não deveria ter ocorrido de fato. Não porque você deve impedir alguém de querer ficar com alguém de outra raça, de outra etnia. Não. Mas porque isso não é algo comum de se acontecer em relações intrarraciais. Você vê que em todo estado De que maneira não geral, se né? De maneira teve geral. de maneira geral, você vê que não há uma preferência das pessoas de uma raça X em outra raça Y. Elas se relacionam com a mesma etnia, com a mesma raça X. Isso acontece no Brasil e aconteceu no Brasil justamente porque os portugueses, por causa das navegações, movidos pelo desejo carnal, ficaram com as indígenas ou durante a escravidão dos africanos, que os senhores de engenho botavam seus filhos para estuprar as escravas para desenvolver uma espécie de masculinidade, entende? Então foi algo mais movido ao desejo carnal do que realmente algo racional. Houve muito estupro em 488 na história do Brasil. Sim, cara, o Brasil é uma história de estupro, né? Na Hum. verdade, toda a história da humanidade é uma história de estupro. Pode voltar lá nos indo-europeus migrando para a Europa que eles vão ter estuprado todo mundo. É, os mongóis com os chineses, estupro a rodo também. Estupro na psicologia humana. Cara, tem até análise, eu acho que é do Skinner, que o Danny me mandou, que é sobre a psicologia do estupro e como as relações do estupro surgem. Você acha que Eu não li ainda, tenho que ler, mas parece interessante. Mas você acha que o estupro é algo, é algo maléfico, né? Ou você acha que é algo que move a sociedade? Acho que o estupro é algo, é um desejo carnal, ele não é racional, ele não respeita uma ética racional. Por exemplo, os animais, eles não têm uma noção do próprio, uma noção de ser em si. Né? Eles não têm essa noção. Eles não têm noção do eu e do outro. O ser humano, por ser racional, eles têm essa noção. Então, quando você viola essa noção de ser em si, o eu e o outro, você. É uma decisão que ou ela é racional, você quer realmente, de fato, ir lá e violar o outro, ou ela é movido a um desejo carnal. De um lado, ela é antiética, mesmo sendo movido pela razão, ela é antiética em si, e pelo dever, pela vontade carnal, ela é uma ação irracional animalesca. Dos dois, dá a mesma coisa, que não é algo legal, né? Não é algo que se deva fazer. Você apoia o ostilinismo? Você acha que é algo que uma ótima forma de ver uma sociedade, de levar uma sociedade? O quê?
Hostilinismo. Hostilinismo? Uhum. Não sei o que é isso. Você pode me explicar o que é hostilinismo? Seria tipo uma ideologia, não sei se eu posso dizer assim, que seria hostil a um determinado grupo. Por exemplo, mendigos. Determinados grupos, na verdade, mendigos. Que eles seriam. O Estado daria o mínimo para que eles trabalhassem, para que eles tivessem condição de trabalhar, de se esforçar. Mas se eles não quisessem trabalhar, o Estado faria de tudo para que eles não existissem. Não matariam ele, mas tirariam ele, excluiriam ele o máximo da sociedade. Com arquitetura hostil, às vezes expulsando do lugar, porque eles estariam sendo um indivíduo que não produz. Um bandido. Entendi. E um bandido, por exemplo, porque o mendigo não produz só. Mas agora um bandido, um criminoso que subtrai, ele meio que tem um saldo negativo. Ele seria obrigado a trabalhar e pagar e produzir o que ele tirou de alguém, o que ele tirou do Estado. Cara, o hostilinismo ele é muito criticado pela esquerda, né? Eu finalmente consegui fazer a conexão aqui. O hostilinismo é aquele tipo. Eu já vi, tipo, colocar pedra debaixo do viaduto, né? Uhum. Cara, o hostilinismo é muito criticado pela esquerda e por alguns católicos porque é uma forma anticaridosa de lidar. E pela esquerda como se fosse um ataque aos pobres. Eu não tô por dentro se tem base teórica para isso, se tem base científica para dizer isso, que seria a melhor forma de combater. Mas eu acredito que, com base na leitura de autores mais austríacos, que a melhor forma de acabar com quem realmente não produz, né, que são os mendigos, seria melhorando de fato a economia, a abrangência de empregos por meio do livre mercado e do povo mesmo compreendendo a partir de uma educação também melhorada, trazida também pelo Estado, por causa das escolas privadas, compreendendo a urgência de resolver esse conflito do mendigo com a sociedade e financiar instituições de caridade, como a Igreja Católica ou seculares. Uhum. E aí mataria o coelho com uma tacada, né? Não só por via dos mercados, oferta de emprego, mas os vagabundos uma forma de. Aqueles que realmente não querem trabalhar, uma forma de caridade que seja suficiente para mantê-los pelo menos vivos, né? E diminuir cada vez mais. Eu não sei se enquadra como forma de hostilinismo o que o prefeito de uma cidade lá de Santa Catarina fez, que o cara foi lá no mendigo, simplesmente pegou o mendigo e colocou ele para capinar lote, Não, sabe? isso, não, tipo, o xirirismo seria numa sociedade em que, porque essa não é a sociedade brasileira, em que o mendigo teria todas as condições possíveis de trabalhar. Porque, né, com a economia que tá, não tem trabalho para todo mundo. Então acaba que vai ter gente desempregado e acaba que a gente vai passar fome. Mas, tipo, numa sociedade em que todo mundo tem oportunidade de trabalhar, inclusive um mendigo que não precisa de estudo para isso, né, sabe? Que ele trabalhe limpando a bunda de alguém, que ele trabalhe lambendo merda. Tem emprego para todo mundo. Ele tem essa oportunidade. E ele mesmo assim não trabalha. O governo teria a liberdade, teria o dever de ser hostil contra ele. Meio que ou para ele não existir mais na sociedade, não atrapalhar mais a sociedade, ou para ele simplesmente fazer pressão nele e ser mais alguém para produzir. Pode ser uma via, né, cara? As vias praxeológicas, caso elas tenham alguma validade empírica, se alguém tenta e dá certo, a gente pode tentar reproduzir. Eu acho que se você aplicar o livre mercado e outras teorias de mercado mais austríacas, sopianas, você vai acabar caindo em hostilinismo, né? Pelo menos dessa maneira que você deu a definir. Vai acabar caindo em hostilinismo também. O hostilinismo parece ser basicamente uma resolução liberal para o problema, mas liberal no sentido econômico. Mano, sábado, não, ontem, né? Nossa, terça-feira, eu fui no centro do Rio, cara. Tava lá andando com meus amigos. A gente passou assim, tinha um cara com a camisa do Brasil. Tipo, ele tava até aqui, não precisa nem mendigo. Ele, tipo assim, todo tremendo, assim, tipo assim, todo arregalado. Dando jazz aí
pra eu comprar passagem pro ônibus. Mano, tipo, a cara dele, o cara é tremendo com a pupila toda dilatada. Dá dinheiro aí pro ônibus. Cacete, cara. Ei, Mano, tem sempre essas situações. No centro de PH é foda, mano. Mano, eu achei muito engraçado, porque, tipo, a gente saiu, ele falou, ele tava claramente sob efeito de drogas, sei lá, tudo estranho. A gente passou, ele ficou perguntando pra todo mundo, aí eu fui olhar pra trás, ele lá, tipo, lá longe, ele viu que a gente olhou pra trás, e ficou, tipo, chamando a gente, que ele achou que a gente ia dar dinheiro. Mano, caralho, cara. Como que você vê isso e fala assim, cacete, eu não sou eugenista? Não tem como, mano. Você vê isso e você pensa que você é eugenista na hora, mano. Mesmo que você não seja, você pensa assim, cacete, não tem como. Porque é uma situação que é meio traumática pra sua mente, sabe? Mas tu é eugenista? Cara, eu definiria a eugenia como uma forma de eugenia negativa que não fosse forçada através do Estado, né? Seria mais como instituições propagassem a ideia de que tá, não miscigena mais, tenta voltar ao que era o seu ancestral. E o que tu acha sobre pessoas assim, que dizem católicas, cristãs, que são a favor do aborto como um mal necessário? Pra, Cara, eu acredito que a encíclica do Papa, ele não vai errar na encíclica. Então, se está na encíclica, você tem que seguir. A encíclica diz que você não pode apoiar o aborto em nenhum caso. Então, nesse caso, como é o mal necessário para acabar com o crime, o Papa falou que não pode, então eu vou crer que não pode. Mesmo que no fundo eu ainda queira que esse tipo de pessoa que está nascendo, ela não se reproduza mais. Ou pelo menos se reproduza com outra pessoa, né, melhor para neutralizar os genes que vai vir do crime. então tu acha que, por exemplo, se botasse, sei lá, uma clínica, várias clínicas assim, de esterilização na favela, se na boca da favela, quem se esterilizar ganha R$ 500, resolveria muito problema do Brasil? Cara, não sei. Cara, essas opções, assim, elas requerem pelo menos alguma experiência empírica para falar se funcionaria ou não. Em suma, eu só tenho a ideia do que é necessário, mas não da aplicação. Esse que é o problema. Eu não sei se ainda há alguma pesquisa sobre isso ou se há alguém que já tenha de alguma maneira detalhado corretamente como seria feito isso, como ocorreria e quais as consequências. Então, são hipóteses e a gente deveria ver como que essas hipóteses funcionam na empiria. Uhum. Tá, faz sentido, faz sentido. Tá, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Foi isso aí. Fala aí, Vulpes, tem alguma coisa pra falar? Foi muito bom ter participado, falei um pouco sobre o que eu penso, sobre algumas questões aqui que foi perguntado. E é isso, galera. Deixa o like aí, inscreve no canal do cara e é nóis. E segue ele no Twitter, tá? Adeus, falou.